Maravilha, pessoal! Mais um Papo com o Tazinaço começando aqui, número 10 já, hein? E eu vou falar aqui com o camisa 10, craque de bola, marcou época em vários times, né, Adoilson? Paraná, aqui também no Grêmio, mas você nasceu no interior paulista, né? Seja bem-vindo ao Papo com o Tazinaço, canal Gabriel Tazinaço Esportes. Vamos saber aí da sua vida e da sua carreira. É um prazer estar aqui falando contigo, viu? Sabe que demorou um pouquinho, mas a gente conseguiu. Só um pouquinho, né? Tipo uns 2 anos aí convidando. É verdade mesmo. É bem que hoje já deu certo, aí a gente está aqui, vamos conversar, vamos bater um papo legal, falar um pouquinho daquilo que eu fiz, daquilo que foi a trajetória da minha carreira, para que o pessoal entenda um pouco. Nesse cenário maravilhoso, né? Só nesse gol aqui, Adoilson já deve ter marcado alguns gols, hein, Adoilson? Ah, fiz bastante, hein? Tanto aqui pelo Grêmio jogando, quando eu jogava no Paraná também vinha jogar aqui. A gente tem um orgulho muito grande de ter feito tudo isso aqui, passado por Maringá. Foi Maringá onde realmente minha carreira deu uma alavancada muito grande quando eu estive aqui no Grêmio. Para mim é um prazer. Tanto é que eu escolhi a cidade para ficar, né? Saí de minha cidade natal e hoje a minha residência fixa é aqui em Maringá. Então vamos saber como tudo começou, né? Para você chegar na sua carreira, para você jogar no Grêmio, no Paraná Clube. Quando que iniciou essa vontade aí de estar jogando o futebol e quais foram as pessoas assim que você se inspirou para estar iniciando? É uma coisa assim que a gente diz, né? A gente sempre quando está comentando fala. A gente vem de uma cidade pequena, do interior de São Paulo, lá e tal. Família humilde, né? Qual cidade que você nasceu? Presidente Epitácio. E a gente, família humilde, e a gente na época, você sabe que criança na época, a única coisa que tinha de diversão era brincar na rua, era se divertir, não tinha outros brinquedos, outras formas de fazer. E era bom demais, né? Para mim, se eu tivesse que voltar, eu escolheria minha infância de volta, porque foi uma infância gloriosa, de ter acesso a tudo, de brincar, de correr, de fazer tudo aquilo que a gente fez. Eu agradeço muito isso, cara, porque a gente vem do interior, você com a vontade de jogar futebol, e você consegue sair de uma cidade pequena, de um lugar bem humilde, né, assim, em termos de tudo, e você conseguir fazer aquilo que a gente deu um pouquinho fez aí pelo futebol no Brasil inteiro, eu fico muito feliz e agradeço por ter nascido em Epitácio, ter criado em Epitácio e ter feito tudo isso que eu fiz hoje. Os primeiros passos com o futebol, com quantos anos que você iniciou ali, como que foi esse começo? Então, a gente, como eu disse desde o começo, a gente assim sempre, um dia eu fui convidado pelo um treinador da base lá do Beira-Rio, o time chamava Beira-Rio lá de Presidente Epitácio. E ele queria que eu jogasse muito para ele, que ele já tinha visto jogar na época, era dente de leite, É, aquelas coisas tudo e tal. E ele me chamou para fazer parte do Beira Rio. quantos Pra, anos você tinha? na época eu estava com 16 para 17, mais 16 porque ia começar o campeonato de junho. E aí a gente deu esse passo muito grande, começamos já a treinar junto com o profissional. E eu me lembro que a gente começava sempre assim, o futebol em São Paulo na época era profissional, jogava a categoria de base que tinha, que era os juniores que falava, e tinha que fazer a preliminar, tanto fora como dentro de casa. E aí a gente sempre estava ali treinando junto e começou o campeonato. Eu acho que eu fiz 2, 3 partidas pelo Júnior, a gente estava indo bem e tal, e já treinando junto com o profissional. Eu me lembro que eu cheguei um dia, ia ter um jogo, né, o principal, e nós ia fazer a preliminar. Eu cheguei mais cedo, com a minha chuteirinha debaixo do braço, que tinha isso aí, né? E aí o roupeiro do time falou para mim, ó, é para você esperar um pouco, você não vai jogar hoje no Júnior, não. Eu falei, mas por quê? Eu fiz alguma coisa, né? Aquela coisa de, né? Ele falou, não, o Celso, que era o treinador, falou que era pra você esperar, que eu acho que você vai ficar no banco do profissional. Aí pra mim já foi uma coisa muito boa, né? Rapidamente Pô, já. rápido, eu tinha 17 anos, que nem eu tô te falando. 17 anos e meio, mais ou menos. E aí a alegria foi grande. Pô, ficar no banco do profissional já nessa idade, eu falei, porra, pra mim tá sendo uma glória muito grande. E pela a coisa que a gente tinha, os amigos, tudo, porra, você vai ficar no banco, isso que é legal, papai, tá. E aí começou o jogo dos meninos, eu fiquei assistindo. Aí chamaram a gente para se trocar. Quando eu cheguei lá dentro do vestiário, tava sentado no meu cantinho lá quietinho, os profissionais tudo lá bagunçando. Aí o roupeiro foi começar a dividir chuteira, meião, calção tal pra gente. Foi me dando o meu e tal.
E eu já percebi que no calção tava o número 8, né? Do titular. Eu falei, pô, será? O cara errou, né? Eu falei, vou ficar quieto. Aí Você passou. não ia falar, né? Já É tava. meu, já era. Aí passou um pouco e eu ali preocupado, aí eu perguntei pra ele, falei, ô, você me deu o calção? Ele falou, mas é o calção 8 mesmo, você vai jogar. E pra mim foi, meu Deus do céu. Aí, porra, aquilo e tal, antes do jogo e tal, começando, aquecimento e tal. E nós ia pegar um dos melhores times que na época fez a melhor campanha. E eu sei que aí, pô, eu tava dentro de campo, eu pegava a bola e tal, e já tocava aquele medo de errar, de ser, né? E eu lembro Mas que titular já, já desse homem. titular, já tava jogando titular. E o jogo pegado e aquela coisa, aí o treinador me chamou no canto da beirada e falou assim, ó, presta atenção no que eu vou falar. Eu coloquei você para jogar, a responsabilidade é minha, total minha. Se você errar, o erro é meu, você não tem que ter medo de nada. A única coisa que eu quero é que você jogue. Aí pronto, para mim já foi Qual o nome desse treinador? Celso Azevedo. E hoje faleceu já faz tempo, um amigo pra caramba, foi o cara que me deu a chance na vida. E ele falou isso pra mim, aí eu voltei pro jogo, comecei a jogar, comecei a fazer minha jogada, comecei a fazer tudo. E nesse jogo nós ganhamos de 1-0 que eu fiz o gol. Aí daí pra frente, graças a Deus, alavancou, fui titular. E a gente sempre fala, eu na época com 17 anos e meio, aí os profissionais já foi pegando aquele carinho, aquela coisa comigo, né? Depois eu ser novo, foi me ajudando cada vez mais e tal. E aí eu comecei a fazer tudo aquilo que apareceu hoje no cenário, sabe? Então eu agradeço muito lá a minha cidade, meus amigos, que eu tenho muito no futebol, desde essa época aí até hoje a gente se fala. E a gente teve a Vai lá de sorte. vez em quando? Sim, sim, a minha toda família lá, a gente sempre tá lá, os amigos sempre pedem, mas faz um tempinho agora que eu não vou. Mas foi ali tudo, e é que eu falo para você assim, a gente teve uma sorte, uma coisa tão boa na carreira, porque dali para frente aí a gente conseguiu só crescer, cada dia, cada ano, cada mês a gente ia crescendo mais. Esse campeonato aí era qual que você jogou? Ela era a terceira divisão do Paulista. Terceira divisão do Paulista, você já começou ali, jogou 3, 4 jogos nos juniores E daí e já já te subi chamou pro profissional. profissional, já estreou e com Isso, gol. Ainda a gente até brinca até que hoje, né? Porque aquela época era assim, 17 anos e tal, a gente só podia ser profissional na época com 21. Era lei. Então é que nem eu falo, o dia que eu for me aposentar, eu tenho que caçar esse negócio, porque eu Tem comecei, que pegar esses anos aí na eu carteira. comecei mais cedo, mas naquela época não era. Sabe? Aí depois aí do Beira-Rio, a gente teve esse campeonato muito bom, a cidade inteira já reconhecendo a do Wilson. Eu fui emprestado pro Douradense, que era lá de Dourados. Aí, infelizmente, no jogo lá, amistoso que a gente estava fazendo a pré-temporada, eu tive um rompimento de músculo, e aí eu fiquei meio sem ação e o pessoal já estava para começar o Você campeonato. estava com quantos anos? Você ficou quanto tempo no Ah, Beira-Rio? eu estava com uns 18, 18 e pouco, Tá, já para você ficou 19. um ano e Um ano meio e meio ali. ali, é. E aí eu não conseguia, porque os caras também, as estruturas dos times de antigamente são Ah, é. totalmente horríveis, né? Assim, em termos, eu não Uhum, estou falando, não tinha condição nenhuma os times. sim. Malemar tinha um gelo para fazer uma toalha quente e tal. E os cuidados comigo não estavam sendo legal. Aí eu voltei, saí de Dourados, voltei para Epitácio de novo. Eu me recuperei, fiz tudo. E eu lembro que um dia eu estava em casa, já tinha acabado o campeonato, porque lá era campeonato curto, 3, 4 meses, conforme que era. Aí chegou um pessoal lá de Prudente, que era do Corinthians. E o presidente tinha pedido para falar comigo. Aí eu até, minha mãe até na época viu assim aquela placa branca, que antigamente placa branca era só polícia, era as coisas. O que você já aprontou? Já Eu falei, assustou na hora. não fez nada, vamos saber o que é que os caras querem, os caras tudo de terno, né? Aquele, Só jogo bola, né? o doutor Celso, na época, que era o presidente do Corinthians de Prudente, ele era chefe geral ali da região de Prudente, de tudo, do bordão na época, frigorífico. Então ele comandava tudo, ele era um cara, sabe, que tinha. Esse E aí mais ou menos que ano que foi? Pra gente... 85 para 85. 86. Aí ele já começou, né, a falar comigo e tal. Aí ele perguntou para mim se eu tinha interesse e tal, de ir lá conhecer o Corinthians e tal. Falei, não, tudo bem, acho que não tem problema nenhum. Aí eu falei, mas tá, mas como é? Ele falou que ó, eu mandei dois caras olhar você jogar num jogo lá. Eu não me lembro quanto foi o jogo, eu sei que eu não me lembro. E aí o cara me marcando em cima, porque aí já tinha um pouquinho já de história com a do isso e isso e aquela Aham. coisa.
Já começaram a e o falar, ó, cara, fica de olho naquele cara ali, ó. e o cara começou Sempre de meio atacante. de meio atacante. O cara chegou em mim, já começou pai, eu já fui me irritando naquela época. Eu sei que teve um lance lá nos 20 minutos, 25 do primeiro tempo. Ele me deu uma entrada forte, aí eu levantei bravo, me empurrei ele, caiu nós dois ali e tal. Aí o juiz veio e expulsou nós dois já no começo do jogo. E eu também, fiquei na minha. Aí ele contou essa história pra mim. Com 15, 20 minutos que o cara foi olhar lá, falou pra ele, pode contratar com o cara joga. Aí eu fiquei mais feliz ainda, não por, né, mas Sim. pela contratação que ele tinha feito. Aí também já pedi desculpa pra ele, falei, pô, é que era assim, não, eu entendo, entendo. Lance de jogo, né? Pode Lance de acontecer, jogo, né? era aquela coisa ali, aquela época era muito assim. Mas que bom que os 15 minutos que você ficou em campo deu pra Cara, o foi cara. muito assim, sabe? Então, Aí te contrataram. Aí ele me levou pro Corinthians Prudente. Tá. Aí levou, fui conhecer, comecei a treinar e tal. Aí eu lembro também que nós estávamos assim na pista, assim, criança assim, que era da faculdade lá de Prudente. Uma das, na época, famosa pra caramba, muitos atletas profissionais iam treinar nessa pista. E nós ia começar a treinar lá. Aí o Cidinho era o preparador físico, ele me falou, velho, vou falar uma coisa pra tu. Você para jogador de futebol não dá não, sua, muito baixa a sua musculatura, você é mal fisicamente demais. Quem que falou? O Cidinho, que era o preparador físico. Tá. Eu falei, eu lá no Beira Rio, a gente só tem uma temporada assim, quando para, a gente fica só, e a gente não se dedica muito na parte física, né? Ele falou, vai ser difícil e tal. Eu falei, tudo bem, cara. Naquela época já se cobrava já. o condicionamento, assim, Aí eu falei pra ele, não, tudo bem, ó, não dá nada não, eu vou lá, falo pro doutor Celso, ele me dá a passagem, eu volto pra casa e vou continuar no Beira Rio e tal. Ele falou, então tem que falar. Eu falei, tá bom. Aí saí de casa, fui pra República e liguei pro Toninho, que era o diretor. Falei, Toninho, falei com o Cidinho agora cedo, ele disse que eu não tenho condição ainda, que eu tô muito abaixo, sabe? Meu preparo físico é muito abaixo de todo mundo que tá. Eu sou bem magrelo, que eu era mesmo bem magrelinho. E aí eu falei com ele que tudo bem e tal. E eu pedi pro doutor Celso só pagar minha passagem para voltar para Epitácio. Aí ele falou, como que é? Eu falei, então tá, monta aqui no carro, vamos lá no bordão agora. Achando que ele ia me dar passagem. Doutor Celso, tá, ô Aduilson, beleza. Ele me adorava, não me adora até hoje, cara. Tipo um anjo que apareceu na minha vida no futebol. O que foi que aconteceu? Aí tal, o Toninho falou, eu falei. Então tá bom, peraí. Cidinho, chega aí e tal. Cidinho chegou lá. O que é? Assim, eu pago você pra quê? Pra tá. Então é o seguinte, daqui pra frente você vai pegar o Adoilson, vai fazer tudo que ele precisa e acabou. Eu não quero nem saber de nada. Você vai fazer ele pegar o que você quer e ele vai jogar. O Cidinho olhou assim. Aí eu também fiquei assim, né, com vergonha, porque deu uma dura no cara. Aí daí pra frente foi. O Cidinho se dedicou comigo e foi, e aí temporadas Abriu as boas, portas. abriu. Aí temporadas boas no Corinthians, jogando na época com os grandes ídolos, Geraldão, Darcy, que tinha passado pelo Corinthians, sabe, Lima, isso é um time muito bom. Na época, já na intermediária, aí já o Corinthians estava na intermediária, que era para subir para o acesso da primeira, a gente tinha esse time bom, eu já era o artilheiro na época, não tinha não sei quantos, 20 e poucos gols, e o Geraldão, que estava lá comigo, falou, vou te levar para o Corinthians. Aí foi onde o Geraldão, em 87, me levou para o Corinthians. Chegou no Corinthians, foi aquela coisa também, né? Muito repercussão, moleque novo. Aí na época, um baita do time era Valdir Pérez, Carlos, Ronaldo tava subindo, Biro, Vladimir. Então, cara, Fred Edmar. 87. Time Um marco, hein, fera, na sua carreira, né? E eu bem pra caramba e tal, e eu falava com os caras, preciso jogar. Jair Pereira na época era treinador, Adeus, calma, você é novo, vamos ter paciência. Você com 22 por aí. Tá, como é isso aí? 21 pra 22. Aí Já mais forte fisicamente. já tava, Tá vendo aí, Cidinho? Tanto é que na época da pré-temporada, aí o Dida era um dos que chegava primeiro nas corridas e tal. E aí aquela loucura, e eu, tava todo mundo e tal, e eu fiquei desesperado, aí acabei, na minha cabeça, falando com o Jair Pereira, ele falou que eu tinha que ter calma com os caras, na época eu não entendia isso, né, tá? Aí eu acabei abandonando o Corinthians e voltei para Prudente, sem ninguém saber. Aí foi onde que começou aquela coisa. Aí passei um tempo lá em Prudente só treinando, porque eu não podia jogar mais, porque eu já tinha assinado pela Paulista, né, na Federação Paulista. Então, como eu estava lá e não podia jogar para outro time, eu fiquei treinando em Prudente. Aí apareceu o negócio do Grêmio. Aí o cara chegou em mim e falou, tem o Grêmio de Maringá, tá interessado em levar você e tal. Aí eu chamei ele e falei, velho, é o seguinte,
Aquele Paraná é frio, que eu ia só falar frio. Aquele O Paraná Rock é é frio, frio. aquele Paraná é muito frio, eu não sei se eu vou aguentar. O Toninho vai lá, cara, vai lá, fica de boa, você A tem gente talento. percebe que é bem frio aqui, né? E eu tinha medo disso aí. Eu falei, ah, tá bom. Aí chamou o doutor Céu falou, você vai ser emprestado lá. Se acaso tiver algum problema de salário lá, com os caras atrasar alguma coisa e pá, e eu aqui eu pago o seu salário. Eu falei, tá bom, falou, doutor Céu, sai mim. Aí eu lembro que nem hoje, chegou aí Toninho aqui ali na Santos Dumont, na sede do Grêmio, na convenção. Primeira vez que você veio pra Maringá. Vim para fazer contato. Aí eu entrei, tem o Toninho, aí o Paulo Cuca, na época fizeram o Grupo União, foi essa época que eles estavam ligando o Grêmio que ia me contratar. Aí cheguei, entramos, o Cuca, um monte de pessoal, era um Grupo União deles lá. Os caras me olhou e falou, pá, esse aí que é o cara que você falou? E eu bem magrelinho, bem fraquinho. Aí o Toninho falou, é esse cara aqui mesmo. Ah, velho, eu não sei não, Ô, pelo amor louco, de Deus. fazendo bullying com você. Fizeram bullying, né? Você imagina, só guarde seu raciocínio. Você imagina se o cara chega, o Messi daquele franzinho, o cara desiste, o cara. Pô, é o estilo do cara. Tem que fortalecer o físico, mas manter o padrão. Não é verdade? O Aí, Ronaldinho Gaúcho também era bem tudo, fraquinho, né? E a gente naquela época nem eu falo, não tinha recurso que nem tem hoje. Hoje tem uma É. academia, você tem. Não. Nós era subir escadaria pulando para fortalecer o músculo, correr na areia, e a gente só tinha Pô, isso. até naquela época já exigia isso aí. Já, aí Que tinha falou, mais parte técnica, claro que né? era, é isso que eu falo. Aí o Toninho falou, não, ele é, porra. Tanto lá com nós, foi no Corinthians, só não jogou porque os caras não deixou, ele tá vindo de uma temporada boa, a pré-temporada do Corinthians boa e tal. Aí o Cuca ficou meio desconfiado, pessoal. Aí o Toninho foi jogador também. Quem que aí no time? O time aqui do Grêmio, na época eu cheguei, tava pra cair. Tinha perdido um monte já. Aí o Toninho falou, quem que é o cara aqui de vocês que tem mais gol? Ah, o Ronaldo Meirinha, sabe? Ele era bom jogador pra caramba. Fortinho, só que eu acho que ele tava também fora de forma. Aí quando saiu um pênalti, saiu uma falta, alguma coisa, tinha que botar ele, porque ele batia bem na bola. Então. Aí eu vim pra cá no primeiro jogo. Aí não pude jogar, porque é aquele negócio de transferência, aquelas coisas. Aí um dia eu vim assistir aqui. O jogo acho que perdeu para um time aqui dentro de casa. Estádio cheio. Aí eu fui estrear aqui. Aí no outra semana, quando acertou tudo, eu vim estrear aqui contra o Cascavel. E aí, né, jogo tá, nós jogamos, acho que eu não sei Você a foi lembrança. paranaense de 88. 88, primeira divisão. Aí eu cheguei, um jogo aqui, não sei se foi na minha estreia, não lembro direito, que é tanta coisa na cabeça que nós ganhamos aqui, não sei se foi no Cascavel, quem foi. 3-1 ou 2-1, eu fiz os 2 gols e tal. E aí começou, já apareceu a Adeilson, né? Aí eu já comecei. Aí o Lourissandro, acho que na época era o treinador. Adeilson, tá, professor, o que você precisa? Falar pra me bater pênalti, eu vou Grande bater. Lorissandro, hein? Aí se for pra bater pênalti, eu vou bater. Se for pra bater isso, eu vou fazer. Não tem problema, eu não tenho medo de nada. Agora, se eu vou acertar, vou errar, aí só vai ver na hora. Tá? Aí a gente começou. Aí a gente, graças a Deus, deu um passe, não caiu pra segunda divisão. Só que o meu passe era do Corinthians de Prudente. Na época o pessoal aqui do Grêmio acho que quis comprar, mas também acho que não tinha dinheiro para pagar. Eu acabei voltando para Prudente. Chegando em Prudente, eles me emprestaram por 15 Piracicaba. Cheguei lá também, tá? Mário Travalini também, que é um grande ídolo, grande treinador do futebol brasileiro. Já me acolheu também, a gente fez uma baita de uma campanha lá. Lá no 15 você jogou qual? No mês do ano pra frente. Era uma seletiva, tipo de um brasileiro que tinha, que era para classificar tudo, só uma coisa assim. Jogava no Rio, jogava em todo lugar. Tipo a terceira divisão do brasileiro hoje. Seria. Entendi. Aí a gente fez isso. Aí eu fiquei lá no 15. No final do ano, o pessoal falou, vamos renovar, que tem que fazer contrato pro ano que vem e tal. Aí eu disse, vamos renovar e tal. Não, mas se sai de férias, em janeiro você volta e a gente vai bater um papo, conversar, ver certinho. Tá bom. E eu tinha feito uma campanha boa. E aí, conversando com os caras depois na renovação e tal, aí disse isso, falei, não aceito não. Eu quero isso, isso, isso e isso. Senão, não. Aí eu volto para Prudente. Aí o cara falou, mas como volta para Prudente? Pra ver como que é a carreira e como que era o futebol antigamente. Ué, o dono do meu passe é o Bonitinho que eu sei. Ele falou, não, nós compramos teu passe. Falei, compramos. Como vocês compraram que eu não fiquei sabendo nada? Não, o presidente falou e tal, o presidente nosso foi lá e já comprou e tal. Falei, mas daí?
sem me avisar, sem falar se eu quero, se eu não quero. É, assim, tá. Ficou. Aí eu não renovo e ficou aquilo, já liguei pro cara lá e tudo. Ele falou, velho, como você vende meu passe sem falar comigo, você não sabe se eu quero, você não sei. Eu não sei se, na época, a gente até tinha direito numa porcentagem, né, do passe. Eles não me passaram dinheiro, nada, e foi aquele rolo danado. E eu fiquei lá. Aí eu fiquei sem clima no 15. Não renovava, treinando o pessoal. E ia começar o campeonato e tal lá, e nada de renovar. E o... Esqueci o nome do treinador agora. Vanderlei lá, como que é? Treinou aqui em Londrina, treinou um monte de time. E Já aí, te lembra. já eu lembro, eu vou falar. E aí aquela coisa, e ele pá, pega no meu pé, que aí eu, não, e eu, sabe, no time de baixo, time de cima, e ele adoeu, nada. Aí começou a mexer o saco. Aí, carnaval estava chegando, minha cidade lá antigamente era um dos melhores carnaval que tinha na região ali de São Paulo. Ah, vou pro carnaval, você não vai não. Falei, eu vou. Você não vai, você tem que fazer treinamento, você tem que renovar esse contrato. Falei, não, tô indo. Catei minhas coisas e subi pra habitar sem carnaval. Aí voltei, ele já tava meio bravinho comigo, de botar eu pra treinar um pouquinho, tirava. Aí eu acabei, Já pegou uma já, rixa com aí já você foi, ali. né? Aí peguei e já fiquei meio de lado e tal, sem renovar, sem nada. Eu lembro que os caras, o Zaparoli, na época, já tinha sido meu treinador aqui, ele já tinha uma passagem aqui também pelo time. Pediu pros caras lá me contratar no Americana, lá, Rio Branco de Americana. Aí me ofereceram um salário bom, que na época era bom, muito bom. E um apartamento pra morar, se a família quisesse ir e tal. Porra, pra mim Deu foi. todo o suporte Falei, ali. porra, e tal. E nesse intervalo que ele já fez essa proposta, o pessoal do Grêmio também queria que eu voltasse. O seu Haroldo, que era diretor aqui na época, pô, do isso assim, falei, do seu Haroldo, eu pretendo, porque eu já conheço Maringá, fiz amizade, mas como que é, tá? Vai pagar? Não, é isso, é aquilo. Aí, Por aquela indecisão é, ali. aí vai ser difícil. Tá E bom. são só alguns meses, né, Adoilson? É, Isso que é mais complicado. Você não tem problema, tipo, um ano assim, né? aí eu fiquei naquela e tal, deu uma viravolta aí, não sei, na época de 89, que não era pra mim voltar. Acho que Valdomiro Médici pegou o time. Sabe, uma coisa assim, deu aquele negócio aí, pô, foi um suporte bom. Aí eu voltei pra cá. Falei, vou com o senhor Haroldo mesmo, ganhando menos e morando lá no Brinco, tá bom, mas não quero ir lá pra coisa. É Aí que eu você vim embora. gostou da cidade, né? Vim embora, voltei. Aí voltei, aí nós fizemos aqui um baita de um time, em 89. Que março, na época nós não fomos campeão, porque isso eu falo de coisa assim, porque nós somos atropelados pelos árbitros, sabe? Nosso time era eu, João Antônio, Ailton, Elinho, Luiz Antônio, Alfredo, Almeidinha, Júlio César, lá, era um time Só feras. fera. O gringo lá, o Uruguai, que jogou comigo no 15 Piracicaba, lá, o Rubens Funterbike também. Nosso time era bom demais, bom. Época que lotava até treino no brinco. Lotava. Aqui e lá no Break. Baita do time. E a gente veio, fez aquela coisa, o pessoal do Grêmio comprou o meu passe na época, foram lá, acertaram, compraram, conversando. E aí eu fiquei aqui. Quando eu fiquei aqui em 89, começou as coisas a mudar, aí já começou a mudar. Aí veio Mário Juliato como treinador já, sabe? E aí a gente tava disputando tipo a terceira também aqui. Carlinhos Neves, que não, foi um baita e é até hoje preparador físico, seleção brasileira, São Paulo, Atlético Mineiro. E ele chegou também, ele já veio pro meu lado. É muito magrelo, velho. Não quer, eu não quero nada, não. Nem conheci ele direito. Aí, Vocês têm quantos magrelo? é, aí ele falou Aqui, ó. assim, pra mim, se você for tudo isso que eu tô vendo, e ele logo ele chegou. Se você for tudo isso mesmo que eu tô vendo aqui, você treinar e jogar, eu vou te levar para um time grande. Tá bom. Pensei que era conversa dele. Falar, né? É. Aí nós fizemos essa campanha. Deitamos aí, fizemos campanha boa pra caramba. O time só não foi campeão que nós aí. Jogando nacionalmente. Aqui era esse. Jogou o Paranaense e Para depois. isso. Nós perdemos na semifinal pro Atlético. Nós fomos lá num jogo lá que o pessoal até fala até hoje, deu maior rolo, porque os caras garfaram nós lá, né? E aí. O Leto jogava no Pinheirão, na época. Não, era a baixadinha lá deles, Baixada, né? aquela velhinha aí. No estádio. Aí eles compraram meu passe, né? Já tinham comprado meu passe aqui e tal. E aí acabou tudo isso aí, o Carlinhos foi embora. Foi pra Curitiba, o Mário Juliá voltou pra São Paulo e tal. E eu tava aqui, né? Tinha recém os caras compraram meu passe. Aí eu lembro que no final de 89, né?
A gente já pensando em renovar para 90 e tal. O pessoal lá do Paraná, que é onde fez a fusão, Pinheiro, Colorado. Isso em 89, novembro, ali para lá. Aí o cara me liga. Luiz, preciso que você venha aqui em Curitiba hoje. Falei, fazer o quê? Não, quero a gente quer bater um papo com você, ver certinho se você, né, conhecer aqui as nossas coisas e tal, tal. Falei, tá bom, ué. Não tava fazendo nada, tava aqui parado. Aí fui pra Curitiba. Cheguei em Curitiba, sentou com os caras, pá. Vamos assinar o contrato? Falei, como assim assinar o contrato? O seu passe já tá comprado. O Carlinhos deu boa indicação de você, nós estamos renovando, tá? Agora vai ser um Paraná novo. A gente vai escolher alguns do Colorado, alguns dos Pinheiros que tem condição de vir, se não der, a gente vai emprestar, a gente vai fazer. Falei, é nada, vai comprar. Mas como que eu vou ficar? Falou, aí você resolve lá pro presidente, o que ele vai estar, tá bom. Você é o último a saber. Antigamente era assim, não tinha. E aí acabei assinando o contrato do Paraná. Graças a Deus fiz aquilo. Pra mim já foi Santa assinatura, hein? do Grêmio aqui pro Paraná, que na época foi, você sabe, todo mundo sabe a história do Paraná. Pouquinho. Pra mim foi uma glória do caramba. E daí pra frente foi tudo aquilo. Foi muitos títulos, muita coisa, muita artilharia, muita. Virou ídolo. Isso, aí a gente já passou nesse Paraná, tudo ganhando tudo e conseguimos ficar lá até 95. 4 vezes campeão paranaense, uma do brasileiro em 92. Já nasceu campeão já. Aí foi Paraná Clube. terrível. Minha vida era sempre assim, tudo assim, né? E aí em 95 também, o Paraná tinha ganhado tudo e tal, e aconteceu a mesma coisa que aconteceu umas 2, 3 vezes. Estou lá em casa, casinha lá na praia, no Matinho, estava descansando nas férias, chegou um taxista do nada, falou, velho, ó, quem é cadê do Wilson? Ó, o cara mandou entregar isso aqui pra você ligar pra ele. 7, falei, lá da Bahia? Você é doido, né? Catei o telefone, fiquei meio assim, tá ligado, né? Era o Paulo Carneiro, presidente. Wilson, beleza, beleza. Daí, velho, tem interesse em vir aqui? Quer conhecer nossa base? O Paraná e o Vitória na época que eles, em 93, fizeram aquele timão, era Dida, Paulo Isidoro, Alex Revelou quantos Alves, jogadores, hein? e aí tá aquela loucura e pai. Falei, velho, mas eu tô pra renovar. Não, É passa bem aqui. longe aí, né? Então, passa aqui, vem aqui, dá uma olhada na nossa estrutura, vamos conversar, que a gente tem interesse. Porque em 92, que nós somos campeão brasileiro, nós somos campeão em cima do Vitória. O jogo de vinda aqui, nós jogamos a primeira aqui, foi no Pinheirão esse jogo. Nós ganhamos desde 2-1, eu fiz os 2 gols. Tá? Aí nós fomos jogar lá o outro jogo final, nós ganhamos de 1-0, o Saulo fez o gol. Então nós foi campeão. E aí, porra, os caras me conheciam, me viam jogando, e sabiam como que era. Aí eu fui lá, falei pro Paulo Acabaram Carneiro. com o time deles, mas quero ter esse cara do meu lado, né? Aí eu fui lá, falei pro Paulo, ele mandou as passagens, falei, vou lá ver como que é, não custa nada, né? E eu tinha garantia que meu passe era ali do Paraná, se não der certo, voltar, aí tudo bem. Fui pra lá e tal, conheci o Bardão, ainda na época era bem caído ainda, não era aquela coisa ainda que é hoje. Aí trocamos ideia e tal, falamos. Aí ele já, quanto que o Paraná vai te oferecer de salário até agora? Eu falei, não sei, né? Quanto você vai pedir? Não sei nem na época o que era. Eu acho que eu vou ter que ganhar uns 15 mil reais. 15 já era uma faixa bruta, era o cara Série A mesmo e tudo. Aí ele falou, vai lá então, vamos ver certinho, mas ó, uns 13 mil eu te pago por mês aqui. Aí tá, conversando, falando. Aí o Paraná não me ofereceu mais nada, falei, vou pro Vitória, tá me emprestado 6 meses. Aí acertei com o Vitória, larguei o Paraná na época. A intuição era ir lá 6 meses, depois voltar e terminar a carreira no Paraná Clube. Aí eu cheguei lá, pô, comecei, molecada, né? E coincidência, na época eu cheguei lá, eu era o mais velho. Até o treinador, que era o Péric Chamusca, que foi famoso Ali até você já hoje. tava quase Eu já 29. tava. Essa base aí, meu pra cima. Mas no auge, No né? auge, voando, isso que eu tô falando. Eu tava parando, tava deitando. Aí eu cheguei, Péric Chamusca veio da base, começando, a molecada, e o presidente me chamou e falou, assim, você vai ser mais velho e tal. O Ramon, que hoje é treinador da seleção, o Rodrigo, lateral direito, foi da seleção brasileira mesmo, que ele é. Então você ajuda o Pequim, porque ele é chamado de Pequim. Pequim, porque ele é novo, tá indo da base, a gente tá dando uma oportunidade, tá, vamos, então bora, vamos que vamos.
Tá, em 95 nós já foi campeão. Campeão, eu regacei tudo lá, fazia o que tinha que fazer. E nesse intervalo desse estadual. estadual. Aí Muita nesse, rivalidade, nossa, não, Vitória e Bahia o lá, não? Bavi lá era. Aí eu dei sorte na minha carreira do Bahia. Quando eu não fazia gol, terminava 0-0. Mas quase todos os jogos que eu fiz de Bavi lá, eu fazia gol. Quase todos. Era um, era dois. Então o pessoal hoje tem esse carinho, tem esse agradecimento por mim. Até hoje é torcedor por causa disso. Aí ele conseguiu vender o Rodrigo e o Ramon para o Bayern, da Alemanha. A campanha que nós fizemos, tá, os dois moleques novos. Aí ele olhou assim pra mim, tinha acabado o campeonato. Vambora, vambora. Ele falou, não, eu quero que você me espere aí que eu vou pra Curitiba com você, o Paulo Carneiro. Vai fazer o que lá? Ah, não, eu tenho que ir lá conversar com os caras, pra ver certinho. Fazer uma visita lá, assim. Que eu tenho que comprar seu passe de qualquer jeito. Se eu perder, já perdi Ramon e Rodrigo. Se eu perder você, Aí quebra o time. a torcida vai acabar comigo aqui. Eu falei, mas você vai comprar? Ele falou, vou, tem dinheiro do Ramon e do Rodrigo. O que eles pediram, eu pago, eu fico devendo. Tá bom. Aí viemos nós dois, o Ney também tava comigo lá, viemos junto. Chegou ele, catou os caras do Paraná e meteu a resenha. Paulo Carneiro era que nem eu falo pros caras, não conheci muito pessoalmente, não trabalhei com o do Vasco lá, o Miranda lá. Eurico Miranda. O Paulo Carneiro é muito inteligente. Sei que ele veio aqui, ele deu um jeito, comprou meu passe, deu piquete aqui por um monte de dinheiro, que o Piquete era jogador nosso lá também, jogou no Botafogo, Piquete, tudo. E levou ele e Ney ainda. Sei que ele saiu na glória. Não gastou quase nada, me levou o Ney e deixou o Piquete aqui, que não jogava lá. Aí eu voltei, pô. Foi mais 2 anos lá, mais 2 títulos, foi seguido, tricampeão baiano, ganhamos uma Copa Norte, Nordeste lá, nos torneios que ele fazia de começo de ano de preparação. E o carinho da torcida do Vitória comigo era muito grande, era enorme. Eu não podia estar em qualquer lugar, que era aquela coisa. E ia buscar meu filho na escola, né? Na hora do eu estava lá e as crianças vinham. Então, tudo aqui, essas coisas que eu plantei, que eu fiz, cara, é um agradecimento muito grande. A Deus, é claro, primeiro, por ter me dado o dom. E pelas pessoas sempre teve influência, né? A gente teve muita gente que ajudou bastante, né? Sabia como que era o caráter da gente. E é o que eu falo no futebol, assim, se eu falar pra você hoje, e todo onde eu passei, depois eu fui pro América, que eu te falei, já cheguei lá no final, time bom pra caramba, Tupanzinho, Goianeiro, América. Mineiro. 97, no final de 97. Aí já fui lá pra lá, fomos campeão também da segunda divisão do Brasileiro. Aí eu tava se recuperando daquele acidente que eu sofri na Bahia, né? Tinha colocado pino, as coisas na cabeça do fêmur. E quando eu cheguei lá no América, que era para mim já começar a jogar, começou a dar rejeição. Pino, começou sozinho soltar do meu osso. Aí eu tive que fazer outra cirurgia para arrancar o pino, para arrancar as coisas. Foi onde que atrapalhou um pouco o América, acabei nem jogando muito. Mas é só agradecimento, é só coisa boa. Tudo aquilo que eu vivi, se tivesse que viver de novo, eu ia viver. Então tem que agradecer tudo isso que eu fiz. Muitas coisas, reconhecimento da torcida, tanto aqui, como do Paraná, em Curitiba, como de Salvador, lá do Vitória, é muito grande. E teve um lance também que eu falava, naquela época a gente tinha tudo. Quando eu fui sair do Vitória para ir para o América, por causa do acidente, os caras falaram que foi uma coisa culposa, que o cara fez de, me atropelou mesmo de por querer. E ficou um reca lá, o pessoal vai sequestrar seus filhos, cuidado e tal. Foi aquela época que eu resolvi sair do Vitória e fui para América. O pessoal do Bahia foi lá atrás de mim. Me ofereceram um baita de um salário Bahia e tal. Falei, não, não posso fazer isso. Não é nada contra o Bahia. Pô, mas eu... Ídolo do Vitória, pra jogar no Bahia. Eu falei pra ele. Pra mim tinha um prazer, porque o Bahia, né? Falei, e no Bahia não pode nem falar vitória. Nada. Tem que falar triunfo, né? Infelizmente eu não vou aceitar isso para não queimar meu filme com a torcida, que eles me adoram. Tudo que eu fazia e fiz lá no Vitória até hoje, agradecimento é 1000%. Então eu deixei de assinar esse contrato com o Bahia na época, por respeito ao time do Vitória, por todo mundo, e a respeito principalmente pelo torcedor. O torcedor me idolatra até hoje. Até hoje eles falam, quando o time tá ruim, vai, comenta, Adoilson, volta e tal. Então, é uma coisa muito boa na minha vida. Adoilson, fera por onde passou, marcando, né? Deixou marcado aí, com certeza, ídolo em vários times. Adoilson, a gente vai falar então um pouquinho mais do Paraná Clube, que foi aí o seu auge do Paraná e o Vitória, né? Foi o seu auge ali, na idade também, fazendo gols, sendo ídolo nessas duas equipes. Vamos falar detalhes sobre esses dois times. Vamos falar do seu auge
que foi quando você foi para o Paraná Clube. O Paraná Clube ganhou vários campeonatos estaduais, né, naquela junção, Pinheiros e Colorado. Paraná Clube, Adoilson ídolo. Fala alguns momentos marcantes que você teve, assim, é difícil destacar, né, mas vamos ver, vamos falar dois momentos marcantes que você teve no Paraná Clube durante todos esses anos aí, na década de 90, e títulos, e a torcida até hoje, né, queria que tivesse um Adoilson no time. É verdade. É assim, é uma coisa assim que nem eu falo pra você, é difícil eu falar uma coisa marcante. Marcante foi os 5 anos que eu passei no Paraná Clube. Foi de muitas amizades, um time bom, de coisas boas, sabe? De gols importantes, passes importantes, sabe? Título, eu só conheci o título quando eu fui pro, O pro Paraná Paraná. Clube começou quando? Que ano? 90. 90. Nacionalmente ele começou em que categoria, em que divisão? Então, nós Você participamos, jogou. nós participamos Era da. módulo, né, naquela época? Aí nós tivemos, tipo uma seletiva que tinha, nós participamos Uhum. da época que seria uma terceira, na época que Tá. não tinha, nós classificamos, fomos bem pra caramba. Em 91 nós já estávamos disputando A Série A. a Série B, Série do B, brasileiro, tá. E lá no coisa era o Paranaense, né? Que já era a Entendi. primeira. Então, as Então coisas. jogando a Série B e ganhando o título paranaense, disputando Isso, sempre nas cabeças. aí acho que em 91 nós fizemos a terceira, era uma coisa assim, um seletivo e depois terceira. Uhum. Em 91 nós disputamos mais que a terceira e subimos para a Série B em 92. Eram umas coisas assim que aí é muito confuso a Era gente mais falar, porque confuso, né? não tinha esse planejamento que é hoje, A, B e C que Uhum. disputa, sabe? Era mais uma Copa do Brasil começando, uma Série D que nem está agora, para ir classificando, era coisa assim, mais ou menos. Tá. Mas foi aquela coisa, Paraná foi tudo, sabe? E 90. Qual o título que fica mais marcado na sua memória? Você fala assim, putz, aquele lá foi difícil pra caramba, aquele ali nós suamos até. Eu coloco esse da Série B, Série B. contra o Vitória. Porque na época eu lembro que, pô, foi um campeonato muito comprido, foi muito grande. E nos bastidores a gente sempre falava, e na época o Grêmio de Porto Alegre estava na Série B. Só que o Grêmio estava num momento ruim, o Grêmio não conseguia classificar para meio que subir, sabe? E aí eles arrumavam outros negócios lá, faziam uns jogos a mais lá e foi aquela loucura, sabe? Tanto é que nós chegamos no final do campeonato, a gente já tinha subido, subia 4, né? A primeira divisão. A gente estava até meio já relaxado de tanto aquilo que foi, mas esperaram o Grêmio chegar lá, o Grêmio ter acesso junto com a gente para ir. Nós, Vitória, Grêmio e não sei qual foi o outro time que subiu para a Série A. Mas era coisa assim, era. Não vou falar que é bagunçado, não, mas era uma coisa assim, de organização totalmente diferente que é hoje. Não tinha um regulamento Não, certo, ia era, mudando e podia conforme o se fazer. campeonato. Entendi. Hoje não, hoje é tudo já tá, É. isso é tudo editado e aí vai. Mas naquela época existia bastidores, existia todas as coisas, podia fazer o que queria. Mas o que marcou para nós e para mim, assim, principalmente em termos, foi essa Série B. Nós jogamos contra todo mundo 2, 3 vezes e tal, e a gente conseguiu ser campeão. Um time com 2 anos, Pô, já tinha sido já campeão paranaense, já. foi nós somos campeão da Série B, né? Time Início meteórico, né? muito, E né? muitos jogadores revelados, né, Muito Adoilson? mesmo. E aí a Além gente. de você, tinha quem no time ali, né, do Paraná nessa época? Cara, Saulo. o Saulo chegou já em 92, né? Mas na época, Arizinho, que tinha jogado no Santos, o Wagner Bacharel, que infelizmente veio a falecer lá naquele problema, jogou no Guarani, jogou no Palmeiras, em grandes times. Então a gente tinha uma base boa, de uma molecada boa, junto com o pessoal mais. E o Paraná sempre teve time bom, o Paraná tinha, E a torcida foi crescendo junto. cada vez mais. E aí juntou Colorado com Pinheiros e a torcida começou a ver com o time, e na época o time mesmo superava quem no Paranaense era difícil, não tinha. A estrutura do Curitiba, do Atlético que é hoje, não tinha perto da gente. Nós éramos um time bem formado, um time que tinha grandes jogadores, qualidade. A gente fez esse cenário até ali em 95, porque foi Melhor fase, né? fase boa, coisas boas. E aqui tivemos grandes treinadores. Uma coisa que eu falo para sempre, a gente tem que passar isso para os outros. Eu fiquei feliz numa parte, fica triste na outra. O seu Minelli foi o primeiro treinador que a gente teve no Paraná. Rubens Minelli era falado, era conhecido em todo lugar.
A gente teve o prazer de trabalhar com ele. Agora, por último, agora, né, veio a falecer aí esse tempo, estava com uns problemas. Eu fico mais feliz ainda porque o neto dele fez a biografia dele, fez tudo aquilo que ele fez da carreira dele, e o neto dele entrou em contato comigo, pediu para me dar diversas declarações que ele ia colocar na biografia, ia colocar aquilo que o vô dele tinha passado aqui no Paraná. A gente fica contente por isso, de ter isso e de ter ainda participado de uma coisa tão importante para todo mundo, que é você estar na história de um Rubens Minelli. Outra história, o livro do seu Afonso, que foi árbitro aqui também, eu estou naquele livro do seu Afonso. Então, porra, para mim é a glória. Título e as coisas, e ser lembrado e ter amizade. Graças a Deus, nunca fiz inimizade com ninguém. Só tenho a agradecer a todos e a Deus também por essa trajetória que eu vivi no futebol. Legal. Luiz, então depois que você saiu do Paraná, você foi pro Vitória. Você já tinha feito Vitória de vítima com o Paraná Clube. E aí eles falaram, vamos contratar o Adoilson, vamos colocar ele aqui nesse time. E o Vitória também era um timaço na época, né? E como que foi lá no Vitória? Rivalidade é muito grande mesmo com o Bahia? Muito. Cara, as coisas que a Não precisa nem gente... ganhar campeonato, só ganhar do Bahia. Era verdade isso aí. Cara, quando eu cheguei no Vitória, era aquela coisa meio apagada, que nem eu falei pra você, era molecada, a base maior do time era molecada. E aí a gente conseguiu já ser campeão. Então você já deu um passo a mais. Fez um time Começamos, forte, já. começamos já com os meninos e tal, e aí o povo foi acreditando, foi vendo. E assim, daí para frente a Adoilson foi crescendo com o nome, foi fazendo tudo que tinha que fazer por Vitória, e é que nem eu digo para você, era uma coisa tão imensa, assim, a torcida pro meu lado, e aquelas coisas assim, que até a hora falar assim, não, gente, mas não pode, não é tudo isso, não, mas era. Eles tinham carinho, adoração, tinha não, acho que tem até, os Ah, não torcedores tem, esquece, não. tem até hoje. Passa de gerações, né? É. Aí eu lembro que nós ia jogar no interior, sabe? Chegava lá, casa cheia, o Vitória chegando, o Vitória na época nós estávamos no super time. Os jogadores que iam jogar contra a gente lá, pô, me chamavam, Deus, quero tirar uma foto com você, esse é meu ídolo. Então eu ficava até com vergonha, sabe? De eu estar jogando contra o adversário e o cara vir lá falar pra mim que era meu ídolo, que queria tirar foto comigo. Então era coisa assim que, o respeito, sabe? Na Aquela hora da troca coisa. da camisa, todo mundo queria. Pô, todo mundo era aquela coisa, aquela loucura. Então eu ficava assim, sabe? Claro, feliz por ter esse, tudo aquilo que eles tinham a respeito de mim. Conhecimento, né? E eu ficava feliz, mas na mesma hora eu ficava meio chateado com vergonha de. Mas eles queriam tirar foto comigo, eles queriam tudo. E aí era aquela coisa. Então, assim, o que eu fiz no Paraná, o que eu fiz no Vitória, foi esse ciclo assim, grande assim, cara, foi uma coisa de. Ah, eu acho que se tiver algum jogador que fez, é poucos que fizeram. Sabe? Era artilheiro, era vice-artilheiro, foi campeão 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, sabe? Então, foi, Galeria de foi títulos, título, conquistas, conquista foi. demais, sabe? E aí, chega, a do isso que ele tá falando do Vitória, chega lá e tal, aí eu já não podia estar em tal lugar, que era autógrafo, que era aquela coisa, e aquela, era gostoso, era, mas tinha hora que, né? Então, fico feliz hoje, se você for no Barradão, lá tem um Muro da Fama, a minha, Ei, coisa tá boa. lá junto no Muro da Fama como um dos jogadores mais Isso importantes. que fica assim, né, Adilson? As amizades, o reconhecimento, né? Esse dia um amigo da gente tava aqui, tava passeando lá em Salvador, e ele foi lá e viu, né? E aí ele tirou até a foto e mandou pra mim, ó, aqui, ó, você ainda tá aqui. Eu falei, bom, pra sair daí só se eles derrubar o muro, né? É. Porque o que a gente Cuida fez, desse muro aí, o né? que a gente fez pelo Vitória Não apaga, né? Não tem. Sensacional. Adilson, então você era o cara das boas paradas, né? Assim, cobrança de falta. De falta, você fez alguns gols, de pênalti, cobrança de escanteio também. Aqui, por exemplo, nesse gol aqui, você lembra? Nesse estádio, nesse gol aqui, mais ou menos quantos gols você fez, não? Não, isso aí não é. Mas na carreira tem mais de 400 aí. Ah, tem. Se não tiver, é perto aí espaço. Porque todos os clubes que eu passei, Ah, eu era artilheiro, eu era vice-artilheiro e fazia e, gols mesmo. tá. E você era meio atacante, né? Sempre meio atacante. E hoje em dia você vê no futebol que meio atacante não gosta muito de fazer gol, gosta mais de dar assistência. Você não vê um meio atacante fazendo muitos gols, né? Nos É, times. é isso que eu falo. Não chega muito dentro da área, né? Não chega, não tem, né, a participação. E hoje é muito, assim,
os meio atacantes da nossa época, era que nem eu falo, eu e outros jogaram, a gente tinha esse dom, fazer gol e, claro que a hora que tivesse que dar passe, a gente tinha que dar, porque o cara tava mais servido. Mas eu era aquele cara que procurava fazer gol. Que nem você falou, batia, não era um batedor de falta, que nem muitos que teve, claro, mas batia bem. Pegava a responsa. Batia perto, batia. Até um momento chegou quem quer assim, que nem o Saulo chegou lá no Paraná. Pô, você tem moral pra caralho. E aquele era converseiro, eu sabia, mas eu quero ser artilheiro, quero mostrar pro Paraná comprar meu passe, que ele era do Atlético Mineiro. Saiu um pênalti, deixa eu bater, pai. Eu falei, não tem problema, pode ir. Lá no Vitória também é a mesma coisa, só que o Ramon batia falta pra caramba. Falei, então bate você, não tinha problema com isso, sabe? Não importava que eu estava lá fazendo com o clube e o time sempre pedia. Não tinha, era de boa, mas o dia que eu falasse, não, vai bater eu, era eu e acabou. É que nem os caras falavam pra mim, pô, mas você passou e não era capitão. Eu falei, mas quem falou pra você que eu não era o capitão? A gente sempre brinca disso. Ué, o cara lá tava capaz, eu falei, ele tava capaz, mas quem mandava era eu, então eu era o capitão, então a gente brincava, e o respeito que todo mundo tinha, sabe? Comigo, com dentro de campo. Pô, quando eu cheguei aqui no time de 89, aqui, que nasceu esse timão aqui, os caras aqui, Luiz Antônio, os caras, fera, mesmo marcava, Alfredão, sabe? Você não volta do meio do campo, você vai andando lá e para lá e espera lá. A hora que nós tomar a bola, nós dá para você, que sabe o que você vai fazer. Eu tinha esse privilégio, sabe? Então, não, mas eu quero. Não vai ajudar, não. Você vai ficar lá, espera lá. E aí eu ficava, então, eu enrolava. Era assim, é uma coisa. A bola de procurar, Deus. E aí a gente, quando tava com a bola no pé, a gente sabia o que fazia. Era terrível. Então, essa carreira que eu fiz, isso que eu construí, se é hoje, não sei se eu ia fazer tudo que eu fiz aquele dia, mas. Hoje mais parte física, né? Tem que correr, tem que. Mas na época também, se a gente fala, o pessoal fala hoje é porque hoje é quase todos. Mas parte física já existia, como eu falei para você, desde o início da minha carreira. Só que tecnicamente, sim, a nossa geração, foi muito melhor do que a de hoje. Você se sobressaiu, né? Você não precisou ser um cara muito forte, você já tinha a técnica apurada, né? Já tinha, aqui no Grêmio tinha eu, tinha outro, lá no Londrina tinha outro. Então existia vários jogadores técnicos na época. Muito, muito, muito. Hoje é difícil você ver um. E se você vê hoje e o que eu penso é que eu estou vendo, um jogador técnico, ele não pode mais fazer o que a gente fazia, tentar resolver, tentar fazer as coisas. Hoje você tem que estar na parte tática treinador. Pega a bola e taca aqui, vira lá, vai lá, então você acaba tirando o que o cara tem de melhor. Nós tinha pouquinho mecânico, né? Nós tinha lá o cara que era veloz. Cara, fica esperto, tá? A hora que eu pego a bola, eu vou enfiar essa bola. A gente um pouquinho mais de qualidade, enfiar essa bola certa para você chegar na frente dos caras. E acontecia isso, hoje você não vê isso. O cara que tem velocidade, ele tem que participar disso e tal. O cara que tem a técnica. Então mudou muito, mudou bastante, tá? Então a técnica está cada vez assim abaixo. Jogos bonitos, velocidade, tem, jogadores tem. Mas assim, a parte técnica de eu chegar e chamar você, tá uma tabelinha, tá constante para sair que nem a gente fazia, não existe mais. Hoje não acabou, não tem mais isso. Então é assim, o futebol tá deve estar mudando, tá virando outra coisa. Pessoal, você está vendo aqui que a gente está fazendo um resumo porque é muita história, né? Essa é a temporada 1 do Papo com o Tazinaço. O Aldoilson já está convidado para a temporada 2. Vai ter outras temporadas aí, tá? Esse é o programa número 10 com um 10, assim, né? O cara jogava demais. Vamos fazer à noite, que no sol aqui tá... Vamos fazer noturna lá. É verdade. Agora, vamos fazer então um resuminho, assim, as equipes que você jogou, o pessoal quer saber, né? Você marcou a época no Paraná, no Vitória, também jogou aqui no Grêmio Maringá, começou em Epitácio no Beira-Rio, Corinthians de Prudente, Corinthians, que nem eu falei que tinha essa passagem, aqui Grêmio, 15 Piracicaba, América, Vitória, Paraná. Então foi uma trajetória assim mais ou menos, sabe? Tive uma passagem também bem relâmpago pelo Londrina, mas assim foi uma coisa mais de dar um suporte pro time na época, para dar uma coisa do que... Agora então vou fazer uma pergunta para você, te jogar aqui um lance difícil para você. Qual cidade? Qual a melhor cidade? Salvador, Curitiba ou Maringá? Não, são 3, sacanagem não, são 3 cidades
Ou presidente Epitácio, né? Você Então, nasceu lá, aí assim, Epitácio, pô, minha cidade natal, não essa tem coisa como, que não né? tem. Mas assim, foi 3 cidades que hoje, claro, a gente optou mais Maringá, por a família, a mulher ser daqui, os filhos ter nascido, tudo. Quando que a família veio pra cá? Porque o boleiro, você viajando para um lado, viajando para o Em outro, 88 veio todo mundo já pra cá. ficou aqui, Ficou já, instalado. vai morar aqui, já começou Mesmo a morar. você indo para Curitiba, Isso, é. Salvador, o pessoal ficou por aqui. Aí ia sempre a mulher, os Entendi. filhos iam junto, mas tinha mais visão de vir, Então mas tá respondido, né? sempre tá junto. Mas foi 3 cidades muito mais. Mas se tivesse ficado em qualquer uma das 3, para mim seria Marcou, igual, né? né? Salvador, Curitiba e tal. Tanto é que a gente sempre tá em Curitiba com os amigos, tá sempre passeando, em Salvador também é a mesma coisa. É 3 lugares E que, fez muitos amigos nesses muito, lugares, né, Adoilson? muito. Graças a Deus, a amizade, o respeito, o carinho que o pessoal tem comigo é muito grande. E eu tenho com eles também, claro. O que você pode citar de diferença entre essas cidades e um caso diferente que aconteceu? Algum caso diferente que aconteceu, assim, engraçado, um negócio que quase ninguém sabe, desses bastidores do futebol aí. Não sei, não lembro não disso aí, cara. É coisas que passa, vai, Muita coisa, né? é muita, muita. Tem gente que tá. E assim, outra coisa que eu sempre O que você falo, mais gostava em Salvador? cara, eu tinha as amizades, eu morava num condomínio, que era na Uhum. frente da praia, né? E os amigos, tudo, sabe, aquele carinho, aquele coisa que tinha. A coisa que eu gostava era o prazer de estar na praia com os amigos, tomando cerveja e tal, sabe? Então, pra mim, era uma coisa muito valiosa, muito grande. Até hoje, quando eu vou lá, eu vou pra praia, vou na barraca de um amigo, vou na outra, eu saio andando lá, sabe? Passando para ver todo mundo. É, diversas coisas gostosas, muita coisa boa, e a lembrança para mim, graças a Deus, que eu falo para todo mundo. A única coisa de tristeza que eu tive nessa vida foi essa época do o cara me atropelou, eu e minha esposa junto, que nós estávamos saindo assim do barzinho, já chegando no Conta nossa residência. rapidamente como que foi e Então, quando que eu não foi. entendo isso aí, foi no final de. Você tinha quantos anos? Ah, eu não lembro, foi Trinta. acho que foi em 87 ali, março, abril. Tá. É, tá já terminando coisa. E a gente tava no aniversário de um amigo meu, morava assim no condomínio. Aí atravessamos a BR assim, quando nós ia subir para entrar para dentro do nosso condomínio, o cara deu uma ré, bateu forte em mim aqui, derrubou eu e minha esposa assim. Aí foi onde eu fiz a fratura e tive que botar os pinos, botar as coisas. Foi ali onde, na verdade, desanimou eu uns 70, 80% para parar de jogar bola, foi naquela época. Porque que nem você falou, eu tava com 33 anos e tal, mas eu tava no auge, eu tava bem demais. 97. É. E aí, quando eu fui pro América, que eu tentei, que eu cheguei lá e teve esse negócio da rejeição, dos pinos, Entendi. começar. Então foi uma coisa que foi pegando assim, aí Prejudicou, isso, começou a bastante. Mas contusão. foi essa coisa assim, Aham. eu fiquei mais triste saber que o cara fez isso porque ele quis, sabe? Poxa, E aí o pessoal queria fazer coisas piores pro cara, torcedor, amigos meus que eram de alto, vamos pegar, não, deixa pra lá, eu vou sair, eu vou embora. E aí a gente uhum, se optou de voltar e encerra a carreira. entendi. Mas vamos falar de coisa boa, né, Luiz? Vamos falar da sua carreira mais um pouquinho. Na época, e assim, a maior parte das pessoas que te conhece, ele lembra de você mais no Grêmio, no Vitória ou no Paraná Clube? Ou ficou marcado nos três, assim? Os Quando o três. pessoal te fala, ou você vê alguma notícia, assim. É os três, né? Porque assim, aqui quando eu cheguei em 88, ainda a divulgação, as coisas eram um pouquinho ainda mais atrasadas que era É, hoje, né? Eu falo assim, teve gols aqui que eu fiz aqui no Grêmio que esses dias atrás conseguiram achar lá um contra o Londrina lá, foi um golaço que eu fiz lá e tal. Eu fazia nem, muito golaço? foi esse aí, se você caçar lá, você vai achar esse contra o Londrina. Fica a dica aí, hein? É, aí você vai ver que eu fazia assim, não tinha pressão. No Paraná, de 90 para frente, aí as coisas já foi melhorando em Uhum. tudo. É, os gols que eu fiz lá no Beira Rio, que eu fiz no Corinthians de Prudente, de repente pode ser que tem. Mas não tá arquivado que nem lá, vai ter que fuçar tudo, caçar tal, que nem hoje. Agora gol Hoje, até na Várzea ali hoje tem, né? você entra no YouTube lá, você, gols do Aduilson, Paraná Clube. Você vai ver os gols Uhum. gols do Aduilson do Vitória. Então, essas coisas hoje facilitou bastante, e tem, né, as coisas. E essa carreira minha, assim, que nem eu falo pra você, da amizade, da que eu tive, que é aquelas coisas, e muita gente me acompanhou. Então, dessa década aqui do Grêmio, até parar lá no América, eu tenho certeza que muita gente estava assistindo, estava torcendo, estava ligado comigo. Então, fiz muito, muito, tenho amizade de muitas coisas. História bonita, É, né?
Então eu não posso escolher um lugar para falar que foi. Acho que essa trajetória que eu falo sempre, do Grêmio até o final da minha carreira foi muito grande, foi muito boa, foi valiosa para mim demais. Agora vamos lá. Qual que é a sua inspiração na vida e inspiração no futebol? Quem que você se inspirou assim? Uma pessoa, duas pessoas para você se tornar o que você se tornou no estilo de jogo, e também fora de campo? O meu ídolo na época foi o Zico. Né? Eu via o Zico fazer. Flamenguista? Não sou flamenguista, mas assim, em termos de futebol, para mim foi o Zico. Teve outros grandes jogadores, teve vários, tudo, mas para mim foi o Zico. Você gostava do estilo de jogo dele? Muito craque, muito tranquilo, muito, sabe? Aquela cara que mantinha um respeito. Para você estaria na seleção do mundo, Zico? Para mim, sim. Qualquer seleção que fizesse o que eu vi o Zico fazer, o que eu vi o Zico jogar, para mim estaria. Certeza. E fora do campo, quem que você tem como exemplo, assim? Cara, fora de campo a gente teve muita gente, sabe? Assim, partiu da minha infância. Não foi o Cidinho. Não. Passou da minha infância, que me deram força, tudo. Se eu hoje for falar assim, que nem eu falei, do jogador eu vou falar de cara porque foi mesmo e tal. Se eu falar hoje um cara que, pra mim não vai, sabe? Não vai ser porque eu vou estar magoando as outras pessoas. Eu tive várias pessoas que me ajudaram, sabe? Então hoje, pra mim falar assim, Deus vai... Foi várias pessoas que entrou no meu caminho, que me ajudou, que me incentivou, que me fez... Que nem eu falei pra você. Vários anjos, né? Vários anos. Que nem eu falei para você de Carlinhos Neves, Celso Azevedo. Então, assim, a gente foi falando em nome, eu vou falar vários aqui, então, e vou esquecer de outros. Então é melhor ter inspiração em todos. Treinadores aí que você trabalhou, que você foi dirigido, assim, que é mais conhecido? Eu acho assim, vou falar três porque eu acho que de repente conhece mais. Foi o seu Rubens Minelli, foi o primeiro, esse, né? Esse foi fera. O Levi Cooper. Levi. E eu tive o Edinho, seleção brasileira lá, jogou na seleção e tal. Trabalhou comigo no Vitória. Então foi três caras assim de inspiração. Os outros também, tudo competente, as pessoas, tudo, sabe? Aprendeu muito. Bastante. Mas os três, assim, que geralmente foi mais conhecido, foi esses três. Douglas, o que não pode faltar assim no seu dia a dia? Hoje você está com quantos anos? Hoje eu vou, esse ano agora eu faço 60 anos. O que não pode faltar na minha vida é alegria, meus netos que eu tenho. Bate uma bolinha? Bato, brinco, sim, direto. Dá show, né? Sempre os amigos toda a terra. Alegria de ter vivido tudo isso, de ter uma geração de filhos com 4 netos. 4 netinhos? Coisa boa, né? Sempre dentro de casa, tem 3 já moram lá comigo, é a coisa mais gostosa. Mora aqui, em Maringá? Moro em Maringá. Então eu tenho o maior prazer, não posso viver sem isso. Eu adoro isso aí. Isso aí, quem tem isso, que vai passar por isso, vai fazer isso, tem que adorar, porque é filhos, é neto, tomara que até um bisneto eu possa ver aí também, né? Com certeza. Agora, o que você está fazendo atualmente, né? O que você tem assim de projeto atualmente? Daqui para frente também, o que você pensa assim na sua vida profissional? Então, eu quero logo me aposentar e ficar tranquilo, aí fazer só as coisas que eu mais coisas assim. Mas a gente tem um projeto muito grande que a gente está envolvido, que é a escolinha de futebol lá do meu genro lá. Isso. A gente tem lá a escolinha, que hoje é Flamengo, sabe? Diversos moleques, inclusive das criançadas. É Flamengo. A escolinha do Flamengo, ali na Reembolso ali, do lado da hora. E você não é flamenguista, olha só. Não Ídolozinho da escolinha do Flamengo. Lá em casa ainda tem torcedor do Flamengo também. Aí a gente tem esse projeto, sempre tá junto, sempre tá falando, tá sempre apoiando, tá sempre observando, sempre dando um palpite para os meninos, ó, se você quiser, não exigindo, só falando que a gente pode ajudar. E essa escolinha está sendo uma coisa... Que idade que é essa escolinha? Do sub-5 até o sub-15 tem. Tá. Onde que fica? Na Reembolso aqui, do lado da Orla, ali, pitch tênis ali, sabe? Reembolso acho que é 582, é uma coisa assim, 582. De 5 a 15 anos a molecada pode participar. E aí vendo meu neto agora, né? Uma geração nova. Veio o Laio, meu filho, tinha tudo para ser um jogador, não quis, não encarou com seriedade, abandonou. Jogou futebol 7, joga, né? Joga 7. Tudo na vida, é um baita de um jogador, sabe? Não deu carreira porque não quis, eu acho que na época. E agora vem meu neto, né? Lourenço Henrique. 9 anos, jogando, os clubes pedem para... Vai ter bons exemplos, né? Eu também falei. E a gente fica inspirando, a gente fica torcendo pro Lourenço
como os outros netos, que é mais novo, o Lourenço era mais velho, já está nesse caminho certo, a gente torce para os outros também. Mas é agradável, que nem eu falei, você vai se você quiser, se você um dia chegar lá falando que quer, mas ele tem tudo para ser, sabe? Tem liberdade. Tem liberdade. E apoio de todos nós, isso que é mais importante. Adoilson, você já está convidado então para próximos papos aqui. Nós vamos encerrando. Muito obrigado por essa entrevista. Essa entrevista aqui, ó, nesse palco que o Adoilson conhece bem, né? Esse tapete verde. Já fez muitos gols e golaços. Adoilson, muito sucesso na sua carreira e espero você para o próximo papo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Desculpa a demora que a gente já tinha que ter feito, tá? Mas as coisas da vida é assim, tem que ser, tem certo, que ser. né? Então eu que agradeço você e estou aqui à disposição. Quando tiver o outro, se você quiser levar eu junto com outros amigos, outros jogadores, a gente pode fazer uma resenha melhor, que aí já sai as coisas dos bastidores, sai as palhaçadas que a gente tinha, claro, muita coisa só de alegria, só de brincadeira. Aí a Muitos gente, causos, histórias. Né? Aí a gente fica à disposição, tá? Um abraço e muito obrigado. Show, galera. Até o próximo Papo com Tazinaço. Este foi Adoilson.